Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicoterapia e psicologia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol. Oi, Carol. Oi, Pedro. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Então, esse podcast, esse episódio, a gente vai voltar ao Espelho Antigo, de falar coisas um pouco mais próximas à psicologia e temas um pouco mais atemporais, diríamos assim. Eu queria fazer um episódio voltando, inclusive, a um tema que a gente já falou antes, mas um pouco paralelo. Sim. A gente vai falar de relacionamento, que a gente falou muito na segunda temporada, e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar com a Tati Ades, que é psicanalista, ela é autora, ela é pesquisadora, e ela já tem uma relação com o espelho que, para os nossos ouvintes mais antigos vão lembrar, ela mais ou menos participou do podcast, sabia, Carol? É mesmo? Uhum. Porque a gente tem a honra de convidar a terapeuta daquela nossa ouvinte que mandou a carta da Borderline. É Né? mesmo. Então é muito interessante, porque a Tati, a nossa convidada de hoje, é exatamente a terapeuta dela. Porém, diferente do que as pessoas vão achar, a gente não vai falar de borderline hoje, diretamente. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. A gente vai falar sobre mulheres que amam demais, ou pessoas que amam demais, amores excessivos, amores tóxicos. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a Tati e dar boa noite para ela. Boa noite, Tati, tudo bom? Boa noite, Pedro. Boa noite, Carol. Oi, Tati. Boa noite. Olá. Então, eu queria já começar falando assim, afinal de contas, o que é um amor excessivo? O que é mulheres que amam demais? Homens que amam demais? Afinal de contas, o que é isso, Tati? Certo. Primeiro, obrigada pelo convite. Acho que esse tema é importantíssimo mesmo. A gente nunca consegue definir o amor, né? Mas a gente consegue sentir realmente quando ele é patológico, excessivo, ou quando ele é saudável. No caso do amor saudável, a gente tem uma sensação de paz, uma sensação de troca com o parceiro, com a parceira. No caso do amor patológico, existe sempre uma sensação de mal-estar, pode haver uma depressão, pode ter uma sensação de eu querer sair de um relacionamento, mas me sentir presa a esse relacionamento e não conseguir identificar o porquê disso. Então, o amor patológico, na verdade, é sempre perceptível, tá? A pessoa sempre percebe que ela está vivendo algo que não é legal para ela, que não está fazendo bem para ela, mas ela tem sempre aquela sensação de eu não sei porque eu não consigo sair disso. É como se ela estivesse presa numa teia, né, de aranha e tivesse realmente sem conseguir ter um movimento frente à sensação de ansiedade, de angústia, certo? Uhum. E aí, assim, você acha que a relação patológica é uma doença? Eu devo procurar ajuda? Como é que é isso? Porque todo mundo já teve um relacionamento meio estranho, alguma coisa assim. Né? Quem Sim, nunca, né? sim. Eu E aí, acho né? que pode fazer parte, né, Pedro e Carol, às vezes você tem um relacionamento patológico, mas o que acontece? Você identifica e você sai desse relacionamento. Eu acho que vira doença a partir do momento que isso se torna um padrão. E o que é um padrão? É quando você repete o mesmo tipo de comportamento com diversas pessoas na sua vida. Então, por exemplo, hoje namoro o João e tenho um relacionamento completamente conturbado, né? Vamos imaginar que João seja uma pessoa que me agride verbalmente, emocionalmente. Eu me sinto completamente mal, mas eu quero estar com o João por algum motivo. Se amanhã eu rompo com o João, eu conheço Pedro e começo a sentir as mesmas coisas e por algum motivo eu vou percebendo que Pedro também é abusivo da mesma forma que era João. Às vezes não necessariamente 100% igual, mas esse abuso vai existir.
Então, é muito importante a gente perceber que num relacionamento patológico existe esse padrão, essa repetição. E por que que isso acontece? Acontece porque se a gente voltar lá atrás, na nossa infância, a gente provavelmente, e isso a gente percebe em consultório, 99,9% dos casos, a gente vai reconhecer um relacionamento muito abusivo entre nossos pais, tá? Então a gente tinha uma família disfuncional, de certa forma, algo ficou muito ruim dentro da gente no sentido de eu preciso consertar isso, que eu não consigo agora porque eu sou criança e eu estou impotente frente a esses adultos que estão se agredindo. No momento que eu estou adulta, o meu inconsciente me manda uma mensagem de agora eu posso modificar sim. Então eu vou buscando pessoas, por exemplo, parecidas com meu pai, com características abusivas, aonde eu tenho a falsa sensação que eu vou conseguir modificá-lo. E eu vou ficando. É por isso esse não conseguir sair. Né? O que está me prendendo é o passado, na verdade. É esse registro do meu inconsciente mesmo que está me falando não fica, você precisa tentar. Né? Dessa vez você precisa ser vitoriosa. Eu acho muito legal, porque quando você pergunta para alguma dessas pessoas que está num relacionamento tóxico, se fulana, você não acha que o fulaninho aí é parecido com seu pai? Ela vai falar, imagina, não tem nada a ver, né? Exatamente. A pessoa, ela não percebe mesmo, é uma coisa muito inconsciente, eu acho que é importante frisar isso, porque as pessoas, elas não buscam conscientemente alguém como o pai ou como a mãe, né, com alguma coisa, eu vou consertar esse cara porque ele lembra o que o meu pai não fez no passado, né? Mas é muito inconsciente isso, e é uma coisa que a pessoa vai ficando presa, né? E, Carol, você sabe que é interessante também os detalhes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega a citar, sabe que o cheiro dele me lembra o cheiro do perfume que meu pai usava? E ela cita isso assim no meio da sessão como se não fosse nada. Ela traz isso, na verdade, o inconsciente está trazendo isso para a gente, né? Nós terapeutas, para a gente poder realmente analisar. Eu já ouvi algo muito interessante. A mão dele tem a mesma textura que a mão do meu pai tinha. Olha que interessante. Olha só. Então, às vezes, a gente tem essas questões que chegam a ser físicas também, né? Mas a pessoa não percebe. Eu acho que essa questão do inconsciente, ou essa questão das pessoas das características que a pessoa não percebe, que ela vai buscar no outro, são muitas vezes características imperceptíveis, né? Então, de repente, você olha e fala assim, a mãe é extremamente de um jeito, e aí ela vai procurar uma namorada que é totalmente diferente da mãe, mas só que aquelas características que ele via na mãe, ele vê na namorada, só que são pessoas completamente diferentes. Sei lá, uma é toda, sei lá, toda diferentona, toda porra louca, namorada, e a mãe é toda certinha, só que as duas são super autoritárias, por exemplo. Exato. Percebe que a semelhança entre as duas é a autoridade, essa força, essa coisa. Isso que é interessante para as pessoas perceberem que por mais que elas falem, não, é completamente diferente, a junção é não perceptível. Isso a gente vê direto, assim, você vê o seu amigo namorando uma menina X, de repente ele namora uma menina Y que é completamente diferente, mas é igual. Existe um ponto ali, né, específico que realmente ele vai buscar sempre esse ponto, né? As pessoas podem até ser diferentes no estilo, no jeito de ser, mas existe esse ponto da mãe, né? Isso é muito interessante mesmo. E tem uma coisa que também sempre se repete, que é meio parecido, que é aquela coisa, eu só arranjo gente ruim, eu tenho o dedo podre. Né? Então, isso acontece direto. Você vê a pessoa entrando em um relacionamento ruim, e aí, de repente, ela sai e acha uma outra pessoa que é tão ruim quanto, ou às vezes pior, e fala assim, eu só encontro porcaria nesse mundo, pelo amor de Deus.
né? Então, Geralmente as pessoas falam muito isso, né? Assim, Sim. responsabilizam o universo, né? Por elas estarem, né, uhum, em relacionamentos tóxicos. E é muito interessante isso realmente. Por que comigo, né? Pela terceira vez, o outro cara narcisista que eu arrumo, né? Outra pessoa egocêntrica que só pensa nela, que me humilha, que me xinga, não é possível, né? O universo está contra mim, né? Na verdade, você está escolhendo essas pessoas. E eu acho que é importante a gente falar isso, Pedro, Carol, porque é importante, é muito importante que a gente reconheça, né, que a gente está tendo essas escolhas, porque só assim a gente pode modificar, inclusive, essas escolhas futuras, né? Uhum. É, porque tem uma uhum. ideia muito romântica no ar, né, do que o amor acontece, de que, no coração a gente não manda. Manda sim, né? A gente Sim, muitas Uhum. exato. a gente, óbvio que tem uma coisa de casualidade no ar, mas a gente acaba sim se atraindo por certos tipos de pessoas que levam a gente a reparar coisas ou a construir coisas, se a gente está num relacionamento saudável, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é muito engraçado quando as pessoas falam assim, mas então você está falando, quando a gente aponta alguma coisa, né, na terapia principalmente, mas então você está falando que eu que tenho culpa de ter me envolvido com esses Sim. caras, né, ou com essas meninas? Você acha que eu quero isso de verdade? Então, eu acho que, Você acha que eu quero estar sofrendo, né? Exatamente. mas eu Essas acho que é coisas. legal falar um pouco, Tati, a coisa do jogo, né, que é o jogo patológico, que para, como é que você falou? Que para ter um jogo, as duas Sim, pessoas têm que estar dispostas, né? É isso que eu ia falar, né? Já pegar o seu gancho e somar mais uma coisa, que tem essa coisa que o, esse jogo, essa coisa patológica, gera uma adrenalina, né? A pessoa quer consertar a outra pessoa e a outra pessoa quer consertada, e fica essa relação simbiótica de codependência bem pesada, né, Tati? exato. E é importante a gente saber que o amor é um vício, assim como comer demais, beber demais, qualquer tipo de vício. Aliás, a abstinência do amor patológico, ela é comparada em pesquisas, tá, científicas, à abstinência da cocaína. Isso para a gente Uau! Uhum. perceber o grau realmente de vício, né? Então, Uhum. quando a gente vê uma pessoa em abstinência de amor patológico, realmente é muito forte, né? São sintomas físicos, você vê a pessoa com tremedeiras, desmaios, crises de pânico, né? Às vezes a pessoa perde 30 quilos, né? Mas voltando Uhum. à questão de vocês, é preciso dois para que isso aconteça. Se uma pessoa é saudável e ela está com uma autoestima boa e ela tem uma boa identidade, o que é ter uma boa identidade, gente? É você ter uma consciência de quem você é, isso é sempre muito importante, né? Você saber que você se basta, então o outro vem para acrescentar e não para entrar num processo simbiótico, certo? Se você é saudável e você reconhece num parceiro uma realmente um comportamento patológico, tóxico, a Uhum. sua reação vai ser de medo, de vontade de ir embora e você realmente vai ser É uma desagradável. cilada. É uma cilada, Brino. Sim. Como é que é? Sim, Quando você percebe que caiu numa cilada, né? Você consegue fugir disso, né? exato. Agora, o curioso é quando você percebe isso, e aí Uhum. você percebe que é isso que te excita, é isso que te traz adrenalina, é isso que por algum motivo que você não reconhece exatamente, é isso que te faz ficar e que te faz querer ir embora também, né? Uhum. É a sensação de Então, querer consertar ou arrumar ou corrigir o outro, né? exatamente, porque eu não consegui hoje, eu não consegui há 2 anos, estou tentando modificá-lo, mas quem sabe amanhã eu não consigo. E aí existe aquela questão que existe essa falsa percepção que a pessoa tem de que ela é a única capaz de modificar essa pessoa, né? A Sim. gente pode
falar até que chega a ser quase um delírio isso, né? Uhum. Pessoa. E fica aquela frase, eu acho que a gente ouve muito dessa outra pessoa que quer consertar. Ah, não, mas eu sei que no fundo ele é uma boa pessoa, ou vocês não veem o que eu vejo. E quando já começa a ter um desgaste maior, ou a pessoa começa a ficar um pouco cansada disso, é do tipo, eu me apaixonei, eu sei que no fundo ele vai resolver isso, no futuro ele pode ser uma boa pessoa. Sempre As tem justificativas, né? sempre tem uma justificativa um pouco fantasiosa, né? Exato, e muito realmente rápido. E vocês percebem, por exemplo, às vezes um amigo que está de fora e percebe e comenta, né? Essa pessoa vai Uhum. ficar louca da vida, vai falar, você é Imagina. invejoso, tá querendo que eu termine, né? Que você não tá do meu lado, você não conhece ele como eu conheço, né? Uhum. Ô, E Tati, é muito. não, eu ia perguntar que você está falando aí, eu fico pensando em relacionamento abusivo, né? O quanto que o relacionamento tóxico pode se tornar um relacionamento abusivo, Sim. né? Fala. Não, realmente a tendência é muito grande porque, percebam, existe sempre esse jogo de poder, né? É, Eu acho que é muito importante a gente pensar que existem relacionamentos onde alguém é o controlador e o outro é o submisso, mas isso vai mudando, né? Justamente porque é tóxico. Quando é saudável, não existe alguém que controla e alguém que está por baixo, né? A gente está juntos ali, né? Então eu vou ceder um pouco, você vai ceder um pouco, a gente vai se ajustando. Então, como isso está muito tóxico, chega um momento aonde o que pode, inclusive, sustentar esse relacionamento podem ser brigas terríveis, pode ser o abuso físico, o abuso verbal, o abuso emocional, e aí a gente pode chegar a consequências graves, né? Se a gente for aí para o pico da situação, a gente uhum, realmente pode chegar a situações aonde mais pode extremas, né? chegar ao Uhum, homicídio ou ao suicídio, no caso realmente de uma separação, de uma briga, enfim. uhum. Sempre lembrando que isso são raros casos, porque exatamente uma das ameaças mais tradicionais do abusador é: se você me largar, eu vou me matar. Exato, Isso acontece, isso não é exatamente uma coisa que não acontece, mas também não é tão comum quanto se é colocado, para fazer um parênteses aqui. É interessante uma coisa que a gente conversava também, da identidade, ou da falta, da dificuldade da identidade que as pessoas que estão nesse relacionamento, nessa codependência têm, né? Então, de sim, repente, as brigas, elas funcionam como um processo de separação, assim, tipo, de limites. Eu vou forçando, até você falar chega, até você falar para, e eu quero esse atrito, eu quero essa briga, né? Até o Porque a outro. identidade da pessoa tá um pouco difícil de ser contida. Faz sentido esse tipo de pensamento? ah, muito, muito. Se a gente imagina, né, eu acho que a coisa mais difícil é alguém responder quem essa pessoa é, quem você é, né? Esse quem eu sou. Em alguns casos, esse quem eu sou é praticamente impossível, né? Eu acho que a pessoa está tão quebrada por dentro que realmente a gente vê uma identidade fluida, né? É como se fosse Uhum. ela realmente se espalha na identidade do outro e essas identidades ela vai buscando até puxar características da identidade do outro para preencher esse vazio dela e para sentir que ela tem uma identidade. Né? Então, por isso, no momento que o outro vai embora, ela volta com a sensação da perda, né? Disso que foi preenchido, né? Que ela acredita que seja um grande amor, mas na verdade o que ela está sentindo é esse vazio enorme. E na verdade ela se depara com ela mesma, sozinha e com esse vazio dela, né? E essa outra identidade foi embora.
E aí o que vai acontecer? Esse desespero vai ser tão grande que ela vai rapidamente buscar um outro parceiro, ou ele vai buscar uma parceira, e como a gente já comentou, né, com características parecidas, novamente para poder ter essa sensação de vazio preenchido e de identidades que se misturam, né? Uhum. E aí, bom, né, quando há realmente esse término, e aí a gente está falando do término do abusador ou da pessoa que dá essa. Porque o que eu entendo, mais ou menos, pelo que você está me contando, é que quase que um dá a identidade e o outro suga a identidade, exatamente como uma simbiose. Né? Então, Sim. quando essa pessoa que é um pouco, vou dizer, fraca de identidade, perde esse doador, né? E ela vai procurar outra identidade forte para realmente se sustentar. Exato. Como quebra esse vínculo? Né? Agora, o que eu tenho que fazer? Como suprir essa dor e esse vazio, que é essa falta de identidade que eu sinto, que eu não chamo assim, mas que geralmente as pessoas falam desse vazio, essa falta de futuro, eu não sei o que acontece. Como suprir isso? Então, por isso que é essencial, né, a terapia, para que essa pessoa primeiro identifique a história de vida dela, identifique esse padrão, né? Por que ela está repetindo esse padrão? E principalmente para que ela trabalhe essa identidade num sentido de que se trabalhe a autoestima e que se trabalhe a capacidade dela de estar sozinha com ela mesma. Né? Que isso, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais pessoas com essa incapacidade de estarem sozinhas, fazendo qualquer coisa e se sentindo bem, né? Sim. Então, no caso dessas pessoas, isso é tão aguçado porque a identidade está tão quebrada realmente, que é importante que nesse processo terapêutico, ela então, primeiro, desconstrua toda essa neurose, né, gente? Essa neurose é eu gosto de falar que é um novelo de lã, tudo isso que foi ficando no inconsciente dela e que ela vai carregando e vai projetando para a vida dela. E é muito importante que ela trabalhe ela com ela numa percepção dela. O que ela gosta de verdade? Quem é ela de verdade? E quanto mais ela tiver essa percepção, menos ela vai precisar do outro para que o outro dê essas respostas para ela. Né? Sim. É uma relação de dependência e codependência, né? Um alimenta o outro, e a partir do momento que um começa a se perceber como pessoa, etc., aí fica mais fácil ela seguir o próprio caminho, né? Exatamente, exatamente. E aí, realmente, nesse momento, a pessoa vai buscar relacionamentos saudáveis. Né? Ela não quer mais, ela não precisa mais desse tipo de relacionamento tóxico. É muito interessante porque exatamente essas frases eu já ouvi algumas vezes lá na clínica, que é exatamente isso. Tipo, nossa, de repente eu fui perceber que eu não sabia do que eu gostava. Ou de repente eu fui perceber que aquele filme, ou aquele estilo de filme, ou aquela música, aquele show, nossa, eu não gosto disso. Por que eu gastei tanto tempo ou tanto dinheiro indo em tal show, vendo tal filme? Sim. Porque a pessoa que eu estava junto gostava, ou porque eu estava sempre me submetendo aos gostos alheios, porque eu não queria construir o meu próprio gosto. Exato. Exato. Então, eu acho tão louco que a pessoa fala que tem a sensação, às vezes, de que quebrou um encanto, né? Tipo, como se ela tivesse encantada e aí, de repente, ela começa a cair as fichas, fazendo terapia ou num processo de autoconhecimento realmente profundo, ela tem essa sensação, né? De que, nossa, como é que eu fiquei tanto tempo presa nisso, né? Exato. E é interessante a gente abordar também, né, Carol, Pedro, a questão da perda do encanto do codependente, quando, na verdade, alguém que está ligado a uma pessoa doente, então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a um alcoólatra, né, um alcoolista,
e essa pessoa se cura, né? Ele consegue parar de beber, como vem essa sensação de realmente não preciso mais do outro. Na verdade, quando a doença vai embora, essa pessoa ela se desconecta do outro, porque ela estava, na verdade, namorando e casando com a própria doença e não com a pessoa, né? Sim, né? totalmente. E aí a gente pode falar de alcoolismo, a gente pode falar de depressivos, a gente pode falar de Sim, pessoas Sim, numa situação até mesmo de vulnerabilidade social, sei lá, desempregados, coisas assim. Então, de repente, isso eu já vi também, pessoas que tá lá namorando alguém que está desempregado, de repente a pessoa arranja um emprego, começa a subir na vida, começa a ter uma independência, aí outra não, agora ela tá chata, ela não dá mais fica atenção. exato, desinteressante, né? exato. Quer dizer, É, o poder, olha o jogo de poder e controle, né? No momento que eu não tenho mais exatamente. controle em relação ao outro, já não tá legal para mim, né? Exatamente. Sim. E Então sempre pensando, rola essa coisa, né? Desculpa. Quando há a quebra desse vínculo de dependência, né? Então, de repente, uh, ou a pessoa arranja um emprego, para de beber, ou realmente, tipo, a pessoa sai disso, os dois quebram e aí o relacionamento vai pro vinagre, né? Quer dizer, já devia ter ido, mas o relacionamento não acaba mais porque não tem mais essa troca. Mas diga lá, Carol, desculpa te não, eu interromper. ia falar exatamente isso. Pensando nisso, Tati, você Sim. acha que um relacionamento tóxico, assim, que já está enroscado há alguns anos, meses, sei lá, um tempo aí, você acha que ele tem salvação? Não, Ouch! não. Frio, hein? Infelizmente, eu acho que a gente pode até colocar uma porcentagem muito pequena, mas geralmente eu falo não pelo que eu vejo, tá? E por experiências que eu tenho realmente em consultório, de perceber que às vezes está tão enraizado, e infelizmente nem todas as pessoas querem trabalhar isso em terapia, né? Uhum. Então, geralmente a gente vai perceber que quer dizer, uma pessoa pode até querer e aí o outro não quer, ou vice-versa, e isso realmente não tem como ser consertado. Ou então os dois começam um processo de terapia, mas um desiste, o outro segue sozinho adiante. Então, infelizmente, é muito raro. Uhum. Geralmente, isso acaba se quebrando e a pessoa que realmente está disposta a esse olhar saudável, ela vai prosseguir no tratamento e com essa percepção, né? O que Eu dá a acho que não. entender, Fala. desculpa, mas assim, exatamente, porque como o mecanismo da relação se dá a partir do apaixonar-se pela patologia, apaixonar-se por essa situação de ou vulnerabilidade ou controle, quando não existe mais essa relação, aparecem as pessoas. E será que eu estou apaixonado por essa pessoa? Será que é essa a pessoa que eu quero? Né? Então, eu acho que Exatamente, exatamente quando você limpa a questão da frente e você vê a pessoa, É, aí tem a quebra. Aí você sabe, se houver, vai ter que ter um reapaixonamento, né? Vai ter que ter. exato. O relacionamento vai ter que se reconstruir. Você me lembrou uma coisa que assim, que eu ouço muito, que é muito interessante. Quando você trabalha, por exemplo, com mulheres que são viciadas em amores patológicos, quando você faz ela imaginar uma situação em que ela esteja com um homem legal, que seja carinhoso, que goste dela, que compartilhe, que doe, né? Claro, não na perfeição, porque isso não existe, mas no normal do saudável, né? uhum. Quando ela imagina esse homem, ela fala: não, pelo amor de Deus, que homem chato. Eu já ouvi Ela não muito. quer, né? É, Que adrenalina esse homem pode me trazer? Não pode, né? muitas amigas já falaram, eu gosto mesmo é dos canalhas, né? Exato, Exato. É exato. amor patológico, né? Então, eu acho que nem todos são, mas assim, trisca, sabe? Quando você fala assim, tá brincando com fogo. Né? Acho Uhum, que, amiga, vamos parar com isso.
Sim, já tem alguma coisa aí, né? Se você gosta do cara que te maltrata, eu acho já é bom a gente ficar de olho, né? Uma coisa até flerte, um jogo de sedução, uma noite, sei lá, né? Até tem, acho que a sua graça, mas o relacionamento, o envolvimento dessa maneira, nesses padrões, assim, pode, como você mesma disse, né, Tati? Pode chegar ao extremo. Exato, e aí escalar, o perigo é esse, né? A coisa pode ir escalando e chegar no ponto de violência física, de feminicídio, de suicídio, homicídio, gente. Não é Exato, e percebam o masoquismo, né, desse tipo de relacionamento. Chega a ser quase um fetiche. Eu preciso de alguém doente. Eu estou num relacionamento onde eu quero sofrer, né? Um querer entre aspas, um querer aí que está registrado no meu inconsciente, mas realmente a gente pode traduzir como um masoquismo muito grande. Então, existe muita dor nesses relacionamentos, né? Muita dor. Desconforto muito grande mesmo. Sim. Bom, Tati, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Era uma participação que eu já queria, agora posso confessar, uma participação que eu já estava aqui tentando criar algum jeito de te trazer. E já fica aí o convite para você falar também sobre borderline, que eu sei que você fala muito bem no seu canal. Eu gostaria também de convidar para você falar sobre dismorfia corporal, que é um tema muito interessante. Então, a gente vai aí continuar nessa conversinha, quero muito. Sim, sensação de que nem tudo foi dito, muitas coisas para dizer, Tati, fique à vontade para voltar ao espelho. O prazer foi meu. Então, gostaria de perguntar para você se você gostaria. Eu sei que você tem um canal no YouTube, então gostaria que você deixasse aí os seus contatos. É o momento, faça o seu jabá, conte mais onde te encontrar. Gente, eu vou passar então o canal do YouTube, que é No Divã com Tati Ades. Tá? E lá eu tenho diversos vídeos sobre transtornos de personalidade, amor patológico, narcisismo. Tem bastante coisa lá. O canal excelente. Ai, obrigada, Carol. Adorei. Obrigada a vocês dois pela oportunidade, tá? Imagina, seja sempre bem-vinda. E com isso, eu gostaria de agradecer também a audiência de todos os nossos ouvintes, pedir para que vocês, como sempre, compartilhem com os amigos. Se você tem aquele seu amigo, aquela sua amiga que está passando por um relacionamento que precisa de uma diquinha. Olha, eu vou te falar para você que esse episódio é aquele episódio especial, episódio indireta. Sim. Né? Vai servir como, não é por nada não, mas amiga, corre. Né? Então, assim... É uma cilada. É uma salada, Binus. Corre. Né? Então, esse episódio é um episódio feito para isso. Então, gente, vamos lá. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisar. Segue a gente no canal, segue a gente nas redes sociais, no @espelhopsi no Instagram, no @carolinalojopsi no Instagram. E eu sou o Pedro Psico, no Instagram, no Twitter. E um abraço a todos vocês, um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e tchau! Tchau!